noite, igreja. Boa noite, igreja. Amém. Eu queria agradecer a vocês, cada um está aqui. Começar nosso culto de 2 anos de Pastoreio do Rei. Glória a Deus. Né? E também passar em Washington, vai ser mais à frente. Esse projeto começou com o coração do Senhor. Né? O pastor já antes de ser igreja, o pastor já falava na embaixada. Né? Que sei que a embaixada tinha língua, mas ele não tinha percebido ainda. E eu queria agradecer a vocês, cada um aqui. O apoio da igreja em cada dia. Hoje nós já começamos o nosso dia do nosso campeonato de futsal. Né? E a gente não foi o melhor das campanhas, né? Mas estamos melhorando e hoje vai ser o melhor parte do dia. Amém? Então vamos começar com o louvor. Amém, igreja? Amém! Convida a igreja para ficar de pé, por favor.
Deus é bom, né, pessoal? Amém. E a palavra dele diz assim, 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que você possa ser um exemplo na palavra, um exemplo na fé, no amor e na pureza, apesar de ser jovem. Amém, Baixada? Amém. A palavra de Deus diz muita coisa sobre os jovens. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Foi por amor, foi por amor. E o sangue derramou e amor. Naquela vida dolorosa chegou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu vivo no teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, eu me rendo. A mulher feia da mãe, chorei de resposta a vida. Sim, a paixão, tanto me dá tudo. Amém, igreja? Amém. Vou sentar. Agora, vamos para a parte da mensagem que Deus vem nos trazer, né? E a pessoa que vai me falar aqui hoje é uma pessoa muito abençoada, é uma pessoa que era para estar aqui no ano passado, mas acabou não acontecendo. Aprovou o Senhor que ficou assim hoje, a oportunidade.
Uma vez, um abençoado, ele falou assim, não, porque a embaixada não serve para nada, isso não é igreja. A embaixada não dá frutos. E eu falei assim, você conhece Mateus Soares? E aí ele ficou quieto. Então eu vou chamar aqui o Mateus Soares, que é homem que viverá, né? Não parece, mas ele é bem um pouquinho mais do que eu, tá bom? E o Mateus vai trazer a palavra para a gente hoje e Deus fala através dele. Meu conselheiro falou falar de um jeito que a gente fica até sem graça. Que benção, irmãos. Graças a Deus. Ano passado, realmente, eu não lembro por que, mas não deu pra gente estar junto aqui. Mas hoje, graças a Deus, nós vamos caminhar juntos para a palavra do Senhor. Estar em um pouco de embaixada é sempre muito bom. Tudo que eu sou, né, também eu devo à embaixada, porque foi na embaixada que eu conheci Jesus, né, a partir de um culto da embaixada, né, um culto de posto, culto do sossego, na semana que nós fomos, acho que foi 2013, 2012. 2012. Foi 12, né? Amanhã da decisão. Hã? Manhã da decisão. Na manhã da decisão. E aí nós ouvimos o pastor Mauro, lembro até hoje o nome dele, de Guiné-Bissau, pastor Maurinho, de Guiné-Bissau, que falou da experiência no campo, falou a respeito da igreja perseguida, e aí o Senhor nos encontrou, né? Nós encontramos aí naquela manhã, sempre muito marcante. E a partir daí a gente caminhou na embaixada e Deus foi nos conduzindo para muitos outros lugares a partir da embaixada. Então é uma organização que a gente tem muita alegria, muito carinho, e de estar celebrando hoje 2 anos desses meninos aí, né? Que bênção, a gente caminhar junto com eles. E é um privilégio, irmãos, a gente como igreja ter uma organização como essa. Gente, a gente não faz ideia às vezes da bênção que é ter uma embaixada de igreja. A gente não tem noção da bênção que é ter uma embaixada, um grupo disponível para cuidar desses meninos ou deles, de cada um de nós. Né? Então é uma honra a gente estar junto nessa oportunidade. Tá bom? Nós vamos hoje pregar e meditar na palavra do Senhor também na nossa divisa. Mas o nosso objetivo hoje é a gente falar lá em Atos. Eu peço que você vá lá para Atos. Estive orando o que o Senhor quer que a gente fale hoje, né? E a gente vai conversar um pouco também sobre a nossa divisa, né? Mas antes a gente vai hoje talvez pensar um pouco sobre a trajetória de quem escreveu a carta, né? Do apóstolo Paulo, que escreveu também a igreja em Corinto. A gente vai pensar sobre a vida dele, sobre o ministério dele, mas hoje principalmente sobre a história de conversão, né? Que na verdade é um processo de todos nós. A história que a gente vai ler agora, a gente tem que se olhar no espelho e ver que também é a nossa história, a história de cada um de nós. Por que esse texto vai narrar de uma forma tão detalhada, né? A gente vai fazer então a leitura do texto e depois vamos fazer uma oração e começar a meditar na palavra do Senhor, tá bom? Vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9. Nós vamos ler dos versos de 1 a 19. Não vai ser um podcast, tá? Mas você vai chegar lá. A gente vai ler e você acompanha a leitura, por favor. O tema da nossa mensagem é passaporte trocado. Esse é o tema da mensagem. Passaporte trocado. Tá? Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 9, versos de 1 a 19. Vamos tomar fôlego. Vamos lá. Assim nos diz a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres,
os levasse presos para Jerusalém. Verso 3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Imagina essa cena, gente. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, ele nada podia ver. E ele foi guiado. Então, guiando pelas mãos, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. E o texto continua: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias! E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te, vai à rua chamada Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, que tem por nome Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a sua vista. Verso 13, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Verso 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Verso 17, então Ananias foi, entrando na casa, e pôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram nos olhos de Saulo umas coisas como que pareciam com escamas, e ele voltou a ver. Seguiu, levantou-se e foi batizado. E depois disso foi comer e sentiu-se fortalecido. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado, porque a tua palavra ela é perfeita. Deus, muito obrigado por esse texto que acabamos de ler, da tua Santa Escritura. Que esse texto fale conosco, nos ilumine, nos instrua, nos encoraje, Senhor, nos inspire na tua presença, na tua obra. Obrigado pelo testemunho, pela vida do apóstolo Paulo. Senhor, muito obrigado, porque estamos aqui mais uma noite para agradecermos ao Senhor, porque somos chamados para uma grande obra. Nós somos chamados embaixadores do Rei, somos chamados representantes de Jesus, somos chamados discípulos do Mestre. Muito obrigado. Louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, que viagem essa que o apóstolo Paulo fez. Ele nunca na sua vida talvez fosse imaginar que essa viagem terminaria assim. Irmãos, eu quero fazer um exercício contigo. Se você recebesse agora não, depois das 9, quando acabar o culto, uma pessoa vir para você e falar assim: olha só, eu tenho um convite para você. Você, a partir de agora, tem 1 minuto para escolher ir para qualquer lugar do mundo com uma viagem paga. Qualquer lugar do mundo. Ah, mas é agora. Tem jeito, tem que ir agora. Qualquer lugar. Eu fiz esse exercício com o Camilo. Perguntei assim: pá,
Ela falou, você sabe pra onde eu quero ir. Eu falo direto. Eu falei, tá. Aí ela falou, Itália. Falei, pelo segundo ninguém quer ir, né? Cemitério do Caju, ninguém quer uma passagem paga com frete grátis. Todo mundo quer ir para outros lugares, né? Mas se você tivesse essa oportunidade, reflita aí, onde você escolheria ir? E às vezes essa escolha, esse exercício, a gente nunca conduz para lugares ruins. Né? Mas a gente vê que existe na história algumas pessoas que têm essa relação com viagens e que usaram talvez dessa oportunidade de convidar pessoas para ir para um outro lugar para fazer algo muito bom. Não sei se você já ouviu um filme chama A Lista de Schindler. Você já viu esse filme aí? É de um homem que durante o período da guerra começa a recrutar judeus, né? E de alguma forma o filme vai se enrolando e ele passa a salvar um monte de pessoas. Além desse filme, eu estava pesquisando, existe um homem, que eu vou tentar pronunciar o nome dele, ele é um japonês. O nome dele é Shiuni Sugihara. Não me peça para repetir. Esse homem, a história conta, que ele era um diplomata japonês. E esse diplomata japonês, ele foi meio que contra as ordens do seu governo, e a história conta que ele salvou milhares de judeus ao longo da Segunda Guerra Mundial. Ele, com a sua possibilidade, com a sua capacidade como diplomata, recrutou essas pessoas e conduzia elas de alguma forma para um lugar de segurança. A gente percebe que esse homem, a partir do que ele tinha e da sua capacidade, do seu domínio, da sua profissão, da sua formação, ele ajudou pessoas, conduziu pessoas para um lugar melhor. Curioso é que no texto o apóstolo Paulo está fazendo justamente o contrário. Todo o seu poder, toda a sua capacidade, toda a sua influência, ele queria fazer para quê? Para matar cristãos. O texto fala de um jeito muito enfático. Ele respirava ameaças de morte. Você já parou para perceber essa expressão? O que é uma pessoa respirar ameaça de morte? Não é aquela coisa que você deixou a roupa virada lá e a mãe falou, não deixa essa roupa virada que eu vou voltar do trabalho, eu quero isso limpo. E ela volta, como é que está? Tá a roupa revirada ainda. Ela suspira ameaça de morte, não suspira? Eu já presenciei esses momentos. Mas parece que de Paulo é um pouco mais acentuado. Porque ele foi no cara mais importante da época, no sumo sacerdote, falou assim, por favor, deixa eu ir lá, porque se eu achar pelo menos um, eu vou matar. E assim, a gente percebe que o cenário desse texto ele é muito intrigante, porque a gente já viu Marte, já aconteceu o Marte de Estevão, e quem que consentiu na morte de Estevão? Foi o apóstolo Paulo. Ele ainda era um cara sendo preparado para essa missão. Né? E a gente pensa assim, o apóstolo Paulo, né? Nesse período aqui, ele era um homem muito respeitado. Não é qualquer um que chega para o sumo sacerdote, não. Não é qualquer um que tem a guarda pretoriana. Guarda pretoriana, irmão, era você na faca na caveira mesmo. Era um esquadrão de elite, ele comandava esse esquadrão, ele mandava e obedecia. Você já conheceu pessoas assim? A pessoa manda, todo mundo tem que obedecer, não dá nem para falar um ai. Palavra é como que lei, tem gente que é assim. Seja na empresa, seja em qualquer lugar. De Paulo era assim. Então, a gente começa a perceber que o texto está num período que a gente vê um homem que inicia uma trajetória. O texto começa com uma viagem. Ele tem um passaporte, ele tem algo ali para cumprir. Uma missão a cumprir. Sendo que nesse processo, uma coisa muda na sua história. Né? Mas a gente quer trabalhar nesse texto pensando nesse caminho dele. Né? Ele sai de uma forma
a caminho de Damasco, ele sai de um jeito, com uma identidade, com uma vontade, com uma missão, que no meio do caminho tudo isso muda, gente. É muito interessante esse texto. E a gente quer começar pensando sobre esse passaporte antigo dele, né? A notícia é que todos nós, quando nascemos, recebemos um passaporte. Já carimbado. Pum. E esse passaporte é uma sentença, igual ao que o apóstolo Paulo queria fazer. É uma sentença que a gente já está morto, infelizmente. Você já nasce com uma sentença de morte eterna. Porque a gente, afinal, é pecador e nascido em pecado. Então a gente já está nascido com uma sentença de morte, infelizmente, essa é a notícia. E o apóstolo Paulo, ao longo dessa trajetória, a gente vai perceber que ele se aparentemente gabava em tudo que ele tinha conquistado. Ele se assegurava nisso. Ele era um embaixador, ainda não do rei, mas ele era um embaixador do Sinédrio, um embaixador daquela cúpula, um embaixador que atendia à vontade de uma determinada religião, achando que estava agradando a Deus. E ao longo desse processo, a gente vai ver que ele tem uma transformação na sua vida. E aí a gente precisa perguntar sobre isso, né? Um passaporte é algo muito interessante. Essa semana que passou, eu tive que ir em São Paulo. E aí, onde eu estudo é uma faculdade paulista. E lá o pessoal tudo fala portão porteiro, né? E a gente chega, o pessoal já sabe, o pessoal fala assim, tá achando demais, é? Carioca. Se é carioca, eu falo, oh. É engraçado, porque a pessoa percebe, dependendo do nosso lugar de origem, acontece em todo lugar. É assim mesmo, tá calor, é assim que acontece. Carioca faz essas coisas mesmo, entendeu? O que acontece? Chegando lá, a pessoa já percebe que a gente é carioca. O jeito de andar, o jeito de falar. Por quê? Porque o nosso lugar de origem fala sobre a nossa forma de ser. De onde a gente saiu, fala muito sobre quem nós somos. E essa ideia do passaporte é algo interessante porque faz isso. E esse texto ele vai nos deixar essa pista de um Paulo que ainda está a caminho de um encontro com Jesus. E a gente precisa pensar no nosso passaporte, irmão. Todos nós temos um. Não é o passaporte aquele chique que a gente vê em filme, não. É porque dizem, eu nunca tive essa experiência, que quando a pessoa vai para sair do país, ou geralmente é a notícia dos Estados Unidos, né? Fazendo uma pergunta assim, qual o seu objetivo ao visitar os Estados Unidos da América? Para que você veio aqui? O que você quer fazer aqui? Aí você tem que falar, né? Turismo. Por quê? Porque dependendo do que você falar, você não vai ser admitido naquele lugar. Então isso é algo muito interessante. E como é que está o seu passaporte? Talvez você não tenha o passaporte que a gente está conversando aqui. Mas o texto deixa uma pista de que a gente tem um. E esse passaporte, ele determina a nossa caminhada. Nosso passaporte, quando a gente passa a encontrar Jesus, ele meio que muda. Muda a nossa forma de se apresentar. Lembra o carioca que é logo reconhecido, onde está? A gente passa a ser reconhecido de uma forma diferente. Como você vive? As perguntas do Globo Repórter. Como você vive? O que você fala? Como você come? Quais são as suas conversas? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas intenções? Quais são os seus planos? Tudo isso fala sobre esse passaporte. Qual é o nosso objetivo daqui a 10 anos na vida? Já parou pensar nesse negócio aí? Não, mas 10 anos está lá longe mesmo, mas não está tão longe não. E aí se a gente bota uma lista de prioridades na vida, né? A gente tem um montão. Mas se a gente depois vai ver essa lista com um olhar um pouquinho mais espiritual, será que esse checklist da nossa vida, ele está atrelado ao que Deus quer da nossa vida? Você já parou para pensar o que Deus quer da sua vida? O que Deus quer da nossa vida?
Isso é uma pergunta, irmão, crucial. Porque isso vai determinar a nossa caminhada. Paulo foi meio que a chave dele virou no meio desse processo. Uma pessoa que achava que estava tudo dominado, irmão. Estou fazendo tudo certinho, é o que tinha que fazer. E no meio do caminho, o próprio Jesus fala assim, irmão, está tudo errado, não importa, não é nada disso. Então a gente precisa pensar nesse passaporte. O que você fala, quais são as suas ambições, seus planos. Por quê? Porque onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Nosso plano é qual? Ganhar pelo menos 7 mil por mês. Oh, maravilha, é benção pura. Quem não quer? Quem não quer aí, irmão? Irmão, você quer ser pobre? Eu quero, irmão. Também. Ter uma vida estabilizada, amém? É pecado esse negócio? Não, irmão. Só que é muito mais. Eu acho que o peso é maior. Que você precisa ter muito mais administração, ter muito mais domínio do seu tempo, ter muito mais disposição para servir no reino de Deus. Então, tudo isso nos faz pensar sobre como está a nossa vida. Como é a nossa vida hoje? O que aconteceu nesses 2 anos enquanto embaixador? Isso aqui não é puxão de orelha, não. É para a gente pensar nas coisas boas. O que de bom aconteceu em 2 anos na sua vida, como embaixador? Você aprendeu os requisitos mínimos? Senhor, se em 2 anos não aconteceu isso, só o Pai. O hino. Mas muitas outras coisas, né? Que vão sendo acrescentadas na nossa vida, a gente precisa pensar nisso. E a gente pensa também na extensão desse passaporte de Paulo. Não, onde Paulo chegava, o pessoal sabia que era ele. A extensão do passaporte desse cara, irmão. Tanto que quando ele chega, já convertido, na cidade, o pessoal fala assim, depois você for lendo o texto, vai falar, ué, que ele é convertido, batizado, recebido pelos crentes e passa a pregar nas sinagogas. E o pessoal comenta assim, ué, não era aquele que todo mundo fala que estava matando crente? É esse cara. E a gente vê que isso é transformado, isso é mudado, porque não é a questão da extensão do passaporte dele. Não é a extensão das nossas capacidades, dos nossos planos. Né? Nada disso, às vezes, vai sustentar a nossa vida eterna. Não é o nosso domínio, a nossa capacidade de chegar lá. Nada disso, isso importa, importa. Mas esse texto nos mostra que o Senhor quer regular a nossa vida a todo momento. Porque a gente é ovelha, não é à toa que o símbolo para o crente é ovelha também. Não me permita o termo, mas ovelha é um bicho tonto. Você já viu vídeo de ovelha? Ovelha é um bicho tonto. Uma hora ele está caminhando direitinho, daqui a pouco não sei o que dá na cabeça da ovelha, que ela está desinfestada, andando para o outro canto. Por isso tem que ter um pastor para puxar de volta. Nós precisamos entender como a nossa vida tem caminhado. O que nós queremos sustentar diante desse mundo? Às vezes a gente quer sustentar ser maneiro, né? Tentar, vai pegar malzão, né? Se não experimentar aquele negócio ali, tá na roda de amigos, se eu não der, ninguém vai ver não. Ninguém vai perceber. É só para tentar de alguma forma enturmar. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com essa... O que nós queremos apresentar para o mundo? Como nós queremos ser para o mundo? Paulo nos começa a mostrar esse primeiro lugar. Que temos um passaporte, queira você ou não. E ele já está definindo o caminho, o destino. E não é um lugar muito legal, não. Se não tivermos o que vai acontecer agora no texto, que é o segundo momento, que Paulo está a caminho da sua missão, e imagino que ele estava animadíssimo, no mau sentido. E então ele tem um momento crucial, um encontro, que é uma fronteira que ele precisa passar. A alfândega, irmão, não é nada frente a essa fronteira que ele teve que enfrentar. O texto diz que Paulo está indo, provavelmente em alta velocidade, e aí acontece que ele tem uma luz. O pessoal chama de teofania, é uma aparição
do próprio Jesus para ele. E pum, ele cai. Ali é a fronteira. Você vem até aqui. Você pode fazer e pensar até aqui. Esse é um outro momento do texto que ele tem uma fronteira, e essa fronteira tem uma pergunta do próprio Jesus. Paulo, por que você está me perseguindo? É muito interessante porque ele não fala, por que você está perseguindo o meu povo? Por que você está perseguindo os crentes? Por que você está pensando em matar a igreja? Não, ele fala, porque você me persegue. Jesus se identifica com a sua própria igreja. Nós somos chamados corpo de Cristo. Jesus se identifica com a sua igreja. E é legal porque quando esse texto mostra uma ironia tremenda. O início do capítulo fala que aspirava morte. Devia ter tudo arquitetado na sua mente. Só que quando ele encontra Jesus, ele fica cego. E o pessoal tem que fazer com ele o quê? Carregá-lo. Cadê o grande Paulo? Que aspirava morte contra o povo de Deus. Esse cara agora precisa ser conduzido. Porque o pessoal não estava entendendo nada. Se você ler o texto, os que acompanhavam ele só ouviram o que aconteceu, não viram nada, ficaram meio que estapelados, não é esse termo que o texto usa, mas meio que impressionados e conduziram ele a Damasco. Esse momento aconteceu na vida de Paulo e precisa acontecer na vida de todo mundo. Quando a gente encontra Jesus. Não sei se você já viu um programa de televisão que é chamado de Operação Fronteira. Vocês já ouviram isso? Eu gosto muito desse programa, gente, é impressionante. Gente, o pessoal acha drogas, substâncias ilícitas, né? Mas em qualquer canto. O pessoal é treinado para achar coisa errada. Coisa que ele nem imagina, dentro de pneu, dentro de lona, em todo canto, o pessoal acha droga ou outras coisas, né? É uma coisa impressionante. Porque o pessoal finge que vai dar para passar. Não tem nada não. Tranquilo. Aí vai lá e vai ver um pouco mais de cuidado, quando vê, tá cheio de coisa ilícita ali. Operação Fronteira é fantástico. E me parece que é meio isso que acontece. Não sei se vocês já viram grandes operações para prender figurões aí, que o pessoal fala que é o Japinha da Federal. Você já viu? Filmagens que prendeu com uma pessoa muito importante, sempre esse cara aparecia, era o Japinha da Federal. Quando ele estava no noticiário, a gente já sabia que alguma coisa séria tinha acontecido. Nesse texto existe esse momento. E não é contra o Japinha da Federal que Paulo tem que enfrentar. É o próprio Cristo que está diante dele, falando assim, por que você me persegue? Irmão, que negócio. E diante disso precisa haver uma mudança. E é interessante algumas coisas que acontecem com Paulo nesse momento, e que a gente precisa viver em todo momento da nossa vida. A gente, para o segundo passo, que é de um Paulo que já chega na cidade, tem autoridade para pregar, a gente precisa ser freado muitas vezes. A gente acha que está conduzindo bem a nossa vida e as coisas estão caminhando super bem. Eu sou o dono do meu nariz. Quando a gente tem, depois dos 14 anos, a gente acha assim, ninguém me segura não. Eu não sabe de nada. Meu pai não sabe de nada. Quem sabe do meu nariz sou eu. Eu pensava isso aí, eu pego até trem para São Cristóvão, sozinho. Pego o lanchinho da Paetec sozinho. Quem são eles para falar sobre a minha vida? A gente chega um momento que acha que é assim, que a gente não consegue conduzir nossa vida. E diante de Deus isso acontece também. Mas acontece mesmo quando a gente já é adulto. E a gente pensa assim, não, eu sigo o meu caminho dele, não tem nada a ver com a minha vida não. Mas Paulo teve que ser freado, e em algum momento isso acontece. Freado. Literalmente ele cai. Porque se não fosse desse jeito, talvez não tinha acontecido. Ele precisou ser freado. Às vezes os nossos planos são frustrados. Meu sonho, irmão, sonho de paixão na adolescência,
era fazer filosofia. Meu irmão, eu não passei. Oh, Deus! Passei na segunda chamada, mas não esqueci de ver o edital lá e perdi a vaga. Ai, que frustração. Deus frustrou na vida. Irmão, às vezes pode ser assim mesmo. Imagina, sei lá onde eu estava nessa hora, se eu passo naquele curso lá. Irmãos, às vezes Deus precisa recalibrar a nossa vida. Reconduzir os nossos passos para onde Ele quer que a gente caminhe. Paulo foi freado, às vezes a gente vai ser freado. Mas ele também é confrontado com o próprio Jesus. Né? Esse confronto que ao mesmo tempo é amável, atrai. Paulo não saiu mais certo de que tinha que perseguir mesmo. Ele saiu confrontado com uma transformação na sua vida. Ele foi confrontado com a presença do próprio Jesus. Que sabia quem ele era e ao mesmo tempo ele já reconhece. Porque ele fala assim, quem és tu, Senhor? Ele reconhece que era o próprio Deus ali, o próprio Cristo falando com ele. Existe uma necessidade de confronto às nossas paixões, às nossas vontades, às nossas intenções. E Jesus vai fazer isso também nesse processo. Mas o que é bonito, irmão, é que Jesus não exorta e deixa de lado. Jesus não é um pai, ou melhor, Deus Pai não é um pai inconsequente. Você já viu um pai inconsequente? Que só fala aí, tá, vai, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Só obedece, fica quieto, só obedece. Não, o texto apresenta um Deus que exorta, que reconduz ao lugar certo, mas que toma pela mão também. Porque ele foi reconduzido a Damasco, e em Damasco já tinha um mensageiro para falar com ele o que tinha que acontecer. Então, além de confrontado, freado, Paulo também é agraciado. Porque ele foi guiado ao processo que Jesus queria guiar ele. Irmãos, é um privilégio a gente estar junto de Jesus. É um privilégio a gente ser guiado por Jesus. Um privilégio mesmo. Porque tem gente hoje na nossa idade que está perdido. Literalmente. Eu trabalho numa unidade de inserção social, com pessoas em vulnerabilidade social. Usuários de drogas, pessoas em situação de rua, uma barra pesada. A gente às vezes tem que atender lá pessoas com 14 anos, que tem 3 processos na justiça já, que estão tendo que ir para da cidade assinar para estar em liberdade condicional, né? Mas que tem às vezes 14 anos, 15 anos. Né? A gente conhece essas histórias. Onde eu trabalho são só pessoas maiores de idade, mas a gente pega o histórico e vê que são pessoas que às vezes entraram na criminalidade, entraram no uso de drogas com 12, 13 anos. Tem história de acolhidos que o pai apresentou a droga com 7 anos, com 6 anos, e entrou no uso abusivo de drogas. Então você estar onde está hoje, na família que você está hoje, é um privilégio. Não reclame, sua mãe te manda lavar louça, te manda estudar, te manda ser alguém na vida, porque isso é privilégio. Porque tem gente numa situação muito pior que a nossa hoje. Então, abre o olho, sujeito, o negócio está estranho. Então, Deus nos ensina isso, que nós temos o privilégio de ser freados por Jesus. Ele precisa ser freado por Jesus. A gente acha que, né, estou levando minha vida assim, né? Como existe um freio que às vezes vem. Existe um confronto. Mas o mais bonito desse texto é que existe um guia. E é esse ser guiado por Jesus que nos faz sermos identificados como embaixadores. Paulo vai ter a mudança nesse processo. Ele era um perseguidor e passa a ser reconhecido como embaixador. Essa caminhada é de cada um de nós. Nós passamos a ser identificados com Jesus. Isso é lindo, irmão. Isso é lindo. Ser alguém que é reconhecido como Jesus. Ele recebe uma nova identidade. E aí é muito, muito lindo ele falando em Filipenses, né? Eu quando além, eu fui perseguidor da igreja, mas eu estou sendo trabalhado. Ele vai falando quase que um processo da vida dele. E no final do texto ele fala assim, eu considero tudo isso como perda, ao ponto de ser aquele que consegue, que Jesus se agrade de mim. É mais ou menos isso que o texto fala.
Então ele aprendeu o processo de ser um embaixador, um representante. E a gente vê que é lindo também a oração de Ananias, né? Às vezes Deus nos coloca no lugar inverso. A gente está falando só de Paulo, mas imagine Ananias, então. E às vezes a gente não aproxima isso da nossa realidade, né? É um cara que estava acostumado a matar a gente. Crente assim, facinho. Fácil. E aí ele é convidado a se apresentar diante desse homem e orar pela vida desse cara. Às vezes não cabe na cabeça do Ananias, mas ele obedeceu. Né? E ele chama de irmão, isso é curioso. Né? Irmão de Saulo. É um grande desafio a gente perceber isso também. Mas a gente vê que nessa missão, e a gente já está caminhando para o fim, a gente percebe que Paulo tem uma transformação na sua vida. Paulo tem uma transformação na sua missão. Paulo agora ele é cidadão de um reino. É engraçado porque o texto fala dessa transição, né? Ele, da mesma forma que entra em Damasco, ele também é alguém que está entrando no reino de Deus. Ele é um pertencente ao reino. E aí deixo para a gente finalizar uma pergunta que deve ser reflexiva para cada um de nós. E essa pergunta me surgiu fazendo essa mensagem. E ela não foi muito legal. Essa pergunta. Porque eu, quando estive em São Paulo, semana passada, a gente só trânsito de São Paulo é aquela bênção, né? A gente sai com 1 hora de antecedência e pensa assim, vou chegar lá com folga. Mentira, vai chegar atrasado, porque o trânsito é uma tristeza. E a gente chegou e ele não parado no trânsito, eu pensei, meu Deus, graças a Deus que eu não moro nessa cidade. Que lugar ruim para andar, para transitar. E eu pensei, graças a Deus que eu estou como turista aqui. Eu não sou cidadão. Porque o turista sofre por um curto período e não atende tanto as responsabilidades do lugar, né? E preparando essa mensagem me veio essa pergunta. O cidadão tem mais responsabilidade do que o turista. Ser um cidadão do reino de Deus, ser um embaixador de Jesus, exige responsabilidades maiores do que só estar de passagem. Só ser turista. Turista só curte, irmão, coisa boa. Turista só vai no Cristo Redentor, vê de dia os arcos da Lapa. É uma coisa gostosinha. O turista, apesar de que existe hoje turismo na favela, né? O pessoal está inventando aí, mas isso é uma outra conversa. O que eu quero deixar como pergunta? A gente precisa analisar a nossa vida se nós somos cidadãos do reino de Deus, que assume as responsabilidades com esse reino, ou se estamos como turistas. O turista, quando a coisa aperta, ele compra a passagem de volta e ó, desculpe o termo, mete o pé. Mas aquele que é embaixador, ele representa esse reino a todo custo. Custe o que custar. Paulo nos ensinou isso. Depois que ele entrou em Damasco e ao mesmo tempo no reino, ele disse, é definitivo. Por isso ele mesmo fala, sofro no meu corpo as marcas que carrego, como que as marcas de Cristo em mim. Ele explica isso. Então, que essa pergunta fique em nossa mente. Quando vierem as tentações, que são difíceis de vencer, a hora que a gente está quase caindo, lembre dessa pergunta. Você é cidadão ou turista? Porque o turista ele negocia. O cidadão representa, seja qual for o custo. Que desafio, irmãos, nós temos? Mas que privilégio. Porque o texto dá uma notícia desafiadora, mas dá uma notícia segura. Por que é uma notícia segura? Porque a gente é carregado pela mão. Até o homem que vai direcionar a nossa vida, o Ananias. E dali em diante foi só vitória, irmão. Só vitória na perspectiva do Evangelho. Porque ele estava na vontade de Deus. Irmão, eu deixo para finalizar isso. Nunca é tarde ou nunca é cedo para saber a vontade de Jesus para a nossa vida. Tem gente que é chamada para o campo missionário e diz, não vou.
novo. E é uma responsabilidade orar pela vontade de Deus. E é um negócio sério. Orar falando assim, Deus faça a sua vontade. Olha lá, hein? Toma cuidado com essa coisa aí. Deus, eu estou aqui a seu dispor. A gente canta esse negócio, né? Aí Jesus fala assim, é? Espera lá então. Amanhã eu te chamo. E às vezes nós seremos chamados para um desafio que é maior do que a gente. Para um desafio que não está compatível com a nossa idade. Olha, mas eu só tenho... puxa. Nem terminei ainda, nem cheguei lá ainda. Às vezes ele vai te chamar no meio do processo, no meio do caminho. Para uma coisa que é maior do que você. E a gente precisa obedecer. Porque a gente também, quando não obedece, pode ser como o Paulo. Não foi um convite. Para hoje, por favor. Só que eu quero conversar contigo. Não foi um freio. Ops! Parou. Agora você vai obedecer e ponto. Então, meus irmãos, que fique isso na nossa vida. Se você não lembrar de nada dessa mensagem, esqueceu que tudo está com sono, está com vontade de comer e cantar, lembre de uma pergunta. Você é cidadão do reino de Deus ou você é turista? Que fique isso na nossa mente. Amém? Vamos orar, irmãos? Deus é bom, não é? Apesar de nós, Deus é muito bom. Vamos orar? Senhor, nós celebramos ao Senhor nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Porque não é pela gente, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade que a gente é chamado embaixador do reino de Deus. Embaixador de Jesus, representante de Jesus nesse mundo. Pai, que responsabilidade, mas que privilégio. Privilégio que até os anjos queriam ter e não têm. Mas nós temos a liberdade de escolher o Senhor. Deus, que essa certeza, que essa responsabilidade esteja no nosso coração. De sabermos que não estamos em uma missão qualquer. Não estamos em um tempo aleatório. Nós fomos chamados para algo específico, Deus. Então, coloque na nossa vida, a vida de cada irmão aqui, o que o Senhor quer da vida deles, Pai. Mostre o teu caminho. Mas mostre o caminho agradável, Pai. Para que não seja necessário, como foi com Paulo, ser refreado pelo Senhor. Mas Deus, muito obrigado, porque nós também somos conduzidos pela mão. Ajude as nossas vidas, ajude os nossos irmãos, jovens, adolescentes, crianças que têm passado por tantos desafios, Senhor, tantos desafios. É a sedução para viver uma vida de imoralidade, é a sedução para ser alguém que vive uma vida longe dos teus princípios, é alguém que escuta a todo momento que não vale mais a pena essa coisa de viver para Jesus. Precisa pensar primeiro na carreira, na vida, nos negócios, no amor. Ó Deus, redirecione o nosso coração para cada um de nós que aqui está, Senhor. Possamos entender que não é tarde nem cedo demais para obedecer a Jesus. Obrigado pela vida de cada embaixador. Que o Senhor ama, que o Senhor cuida, que o Senhor zela, que o Senhor toma pela mão. Muito obrigado. Que antes de qualquer um de nós, o Senhor tem que ter cuidado deles, Deus. Obrigado por isso, que possa ressoar essa pergunta no nosso coração. Nós temos sido os cidadãos do reino de Deus, ou se temos sido meros turistas, Senhor, nesse reino. Nos ajude nessa caminhada. Te agradecemos. Celebramos a Jesus, o Rei do qual representamos, o Rei do qual levantamos bandeira, o Rei do qual anunciamos. Muito obrigado. Louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E amém. Senhor, Deus nos abençoe. Amém, irmão. Deus é muito bom. Mateus, eu te falei alguma coisa sobre essa mensagem? Não. Eu te falei. Quando eu vier aqui na próxima vez, vocês vão lembrar o que o Mateus falou. Eu comecei a ouvir o pastor, Vitor, tem mensagem pronta para o momento. Eu falar, prega agora, tem que pregar agora. Então eu preparei para hoje, o que eu ia falar é muito parecido com o Mateus. E eu também não combinei horário com ele, mas ele terminou o horário exatamente que eu tinha colocado no meu planeta. Então Deus está fazendo as coisas, às vezes a gente acha coincidência, né? Mas Deus faz tudo perfeito. Irmãos, agora eu vou passar para outra parte do culto, que é o nosso culto de postos, né? Eu vou chamar aqui à frente
Vamos fazer o que né? E eu vou explicar um pouquinho, depois já vou falar um pouco dos nossos pontos. Guilherme, Daniel, Carlos Eduardo, João, Riquelme e Gabriel. Algumas pessoas me perguntaram, o que é isso? Depois, dentro da embaixada eles estão expostos, eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aí eles já fizeram uma prova. Já passaram, já estão aprovados. Eles mudou um pouquinho como a gente fazia antigamente, que era uma contemporânea ali. Daqui 2 anos eles já sabiam mais nada. Né? Então nós fizemos ao longo do ano, eles fizeram uma prova, foram aprovados, mas para trazer uma coisa dos nossos estudos antigos, ainda né, demonstrar um pouquinho de conhecimento deles para a gente. Então agora eu vou passar, né, a gente vai falar com o Iago e ele vai fazer as perguntas. Para a gente falar um pouquinho sobre o nosso código. Boa noite, igreja. Como tu falou, os meninos estudaram no ano, todos eles fizeram o curso do ano passado. Hoje na embaixada a gente tem 4 postos: escudeiro, arauto, sênior e emérito. Então, atualmente eles são embaixadores escudeiros, estão fazendo a prova para virar embaixador arauto. Ano que vem, alguns deles vão fazer a prova para embaixada sênior, depois de embaixada emérito. O Riquelme vai ter que correr um pouco mais, porque já está perto de estourar a idade. Os outros ainda têm um pouco mais de tempo. Como tu falou, eles já estudaram isso ao longo do ano. Preparei algumas perguntas. Eles não sabem o que eles vão responder. Eu falei, estuda o manual inteiro. Não vou falar o que vou perguntar. Guilherme, de 2 anos, querido. Posso te dar uma ideia de pergunta? Eu já fiz pergunta. Não, mas eu posso te sugerir uma pergunta. Sei. Não. Mas os meninos estão treinados, então está todo mundo preparado, né? Não tem ninguém nervoso, tá nervoso? Então vamos lá. Vamos consultar aqui as primeiras perguntas. Então vamos começar com o nosso auxiliar do embaixador-chefe, Carlos Eduardo. Cadu, qual o nome do casal pioneiro dos batistas no Brasil? Casal que trouxe a igreja batista para o Brasil. William, Rugby, Leandro Rugby. Show de bola. Bom, e aí a gente vai para o Gabriel. Gabriel, vamos lá. Uma boa para você. Não, vou para o Gabriel não. Tem uma ordem de perguntas antes de ficar para o João. João, onde é que foi fundada a primeira igreja batista do Brasil? Já. Vamos, gente. São Paulo. Qual é a cidade? Não? Santa. Isso aí. Vamos lá. Daniel. Uma boa pro Daniel. Daniel, mais velho, dá pra gente pegar o pesado. Mais velho do que o João. Nosso pregador é juvenil. Quem foram os parceiros na primeira viagem de Paulo? Tinha 2 parceiros de viagem dele. O microfone. Evangelho. Tem livro da Bíblia com um deles.
Era bem falou, né? M. M de mamãe. Não é M. Não. Não. Quase. Vamos lá. Já foi João, já foi Cadu. Guilherme. Guilherme. Quais são os principais tradutores da Bíblia citados no manual? Boa, melhor. Quem foi? Miquel. Tu achou que ia escapar igual de ano passado, né? Relaxa. Dessa vez pegamos para todo mundo. Miquel. A gente falou de onde foi fundada a primeira igreja no Batista no Brasil. Mas em qual igreja surgiu a primeira embaixada no Brasil? Foi no Rio de Janeiro. Rio. Isso aí. Igreja Batista do Rio. João, qual o nome do homem que trouxe a organização dos embaixadores do rei para o Brasil? Ah. Gabriel, vamos lá. O missionário Joseph Nessimo, ele trocou a passagem de barco dele para embarcar no navio para a viagem missionária dele. Ele trocou 2 objetos muito importantes para a família dele. 2 espadas. Boa. Riquelme, vamos voltar para você. A gente já falou de um missionário, mas eu quero que você me cite o nome de 3 outros missionários citados no manual. David Pistoia, Jorge Guilherme e Adomiro Júnior. Boa! Guilherme. Vamos continuar nos missionários. O Ricardo falou 3 missionários citados no manual. E a maioria deles tem livros baseados na vida deles. Então eu quero que você cite 3 livros que são baseados na vida desses missionários. Tem o Jorge, tem o William Bailey, que é o Gigante que Dorme. Tem o Santos Sun Tzu, que é o apóstolo dos Percebemos e o apóstolo do Desapareceu. E o Johnny, que é o dos Fatos. Boa! Daniel. Vamos continuar em Paulo. Qual o nome do homem que foi ressuscitado por Paulo? Que estava numa janela. O menino que caiu, né? O menino que caiu. E vai ter nome. Ele estava na pregação, estava fazendo, ele caiu dentro da janela. Daniel. Gabriel. No capítulo 11 de Hebreus, cita 7 heróis da fé. Só que eu não vou pedir 3, eu quero os 7. Davi, José, Moisés, João, Não. É mais para trás. Abel, 4, falta 3. Abraão,
foi 5, falta 2. Tem um que não dá pra esquecer. E se chover, esquecer dele. Eu sou fiel. Ideal. O cara da chuva ficou por último. Ah, não é. E tem eu que gosto de Maior de tudo. alguém tá acima deles. Jesus? Não sei, acho que era uma pergunta. Todo mundo foi 2? Não. Cada um foi 2. Ele achou que ia passar batido. Coitado. Vou pegar uma boa aqui. Vamos falar um pouquinho mais de Paulo, né? Já que tem bastante Paulo nesse manual. Qual foi o ponto de partida? Qual foi a cidade? Ponto de partida da primeira viagem missionária de Paulo? Boa! Foi isso. Todos estão aprovados. Já estavam, mas daqui a pouquinho vai se Agora, pode sentar. A gente vai fazer alguma Boa noite mais uma vez, igreja. Como falamos aqui, tivemos 2 anos e o Matheus perguntou: o que fizemos em 2 anos? Né? Bastante coisa. Foi difícil selecionar, né? O Vinícius apagar a luz para a gente. Selecionando um vídeo, os melhores momentos desses 2 anos. E aí, esse vídeo vai ser postado aqui na igreja, né? Mas peço que os irmãos prestem atenção na sua trajetória.
Meu propósito está firme assim porque sou embaixador do rei. Embaixador do rei. O Senhor é quem confio. Dá-me plena paz, eu sei. Amém. Igreja, dentro da embaixada, a nossa coroa, no símbolo, tem 5 pontas. E ela significa 5 coisas que os meninos vão ajudar o que é. Vamos lá, primeira ponta. Oração, estudo da Bíblia, missões, serviço real e mordomia. Estou explicando. Mordomia é ser mordomo, é cuidar do Deus de Deus, né? Caso tenha e tudo mais. Serviço real é ajudar o próximo. Então, eu quis colocar nesse vídeo que nos últimos 2 anos, nesse vídeo você viu tudo isso um pouco. Você viu oração, você viu missões, você viu mordomia, serviço real e estudo da Bíblia. Né? Então, estamos muito felizes que nesses últimos 2 anos nós temos cumprido o nosso chamado do Provérbio como embaixador do Rio. E eu vou chamar aqui na frente, os meninos que acabaram de fazer o vídeo hoje, que vai ser a parte da entrega dos certificados. Tá bom? Então, voltem para cá. E assim que a pessoa vai ser o certificado, eles escolheram alguém para entregar o certificado para eles. Vamos lá. Primeiro é o senhor Carlos Eduardo Gomes Aguiar, que escolheu para entregar o certificado dele o Renato. Aí ele. Daniel de Souza Fernandes, que escolheu a dona Helena. Alguém segura a bandeira aí para ele. O próximo é o Gabriel de Souza Fernandes, que, não, ele fez uma média, ele escolheu o Vitor para entregar o certificado. Agora o Guilherme Rodrigues de Souza, que também fez uma média, escolheu o Richard para entregar o certificado dele. João Hélio de Oliveira escolheu a Alessandra para entregar o certificado. Por último, não menos importante, o Riquelme de Oliveira Monteiro escolheu o conselheiro mais bonito dele para entregar o certificado. A Bia discorda. A Tamires diz que eu não sei se é certo.
frente. Vitor e Iago de um lado do outro. Oi. Pode sentar. Igreja, fomos para o nosso treinamento, o Ministério do Louvor pode vir para cá. E eu, em nome da embaixada, né, do Iago, do pastor também, vou chamar o pastor para orar para a gente. Né? E eu queria agradecer mais uma vez, eu sei que estou chato, repetitivo, mas por todo o suporte que ele tem dado para a gente, seja comprando uma paçoca, seja dando uma carona na Gilmar, nos levando lá em Seropédica, esse carro cheio de malas de verdade, malas de meninos, né? Então, muito obrigado por estarem aqui hoje, obrigado por apoiar a gente e vamos juntar 2, 20, 40, 200 anos. Amém. Graças a paz. Agradecer a presença de todos, pedir o Ministério do Louvor aqui dentro. Lideram o microfone, vão entrar em cima, mas tudo pode ficar. Vocês, Renato, pode ficar aqui. O microfone. Convidar a embaixada que suba. Nós vamos orar com esses meninos que foram aprovados pelo Senhor. Não é verdade? Mateus, não tem embaixador não, mano? Não sobe, Mateus. Todos embaixadores. Bora! Tem embaixador também. Todo embaixador. Vem embaixador fora. Uma vez embaixador? Sempre embaixador do rei! Sempre! Então é sempre. Até que nós deixamos de ser peregrinos. Só concluir um negócio. A gente vai ajeitar aqui para fora. Só concluir uma coisa aqui que o Mateus falou. E tem muito visitante, mano. Tem visitante, tem gente que está chegando na igreja que não te conhece a fundo. E Deus não permitiu que você fizesse a faculdade de filosofia. Mas Mateus é bacharel em teologia, Mateus fez psicologia, é psicólogo, e agora está fazendo um mestrado em ciências da religião, dentro da teologia. Por que eu estou falando isso? Porque senão parece que ele abandonou e não estudou. Ele estudou. Viu, menino? Ele estudou. Ele só não fez o que ele queria fazer. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. Então, estuda. Busque, amém? Agora vamos organizar para fora. Vamos fazer o seguinte. Como eu gosto de ser mais velho, vou sentar aqui. Aí a gente bota os menores aqui na frente. Aqui? Não, só vou chamar. Bastante menores. Para de abraçar, para de abraçar para organizar aqui, para de abraçar aqui. Isso, vamos organizar, tem que sair todo mundo. Cada um vem para frente, cuida de pequeno. Agora tem gente muito grande. Vitor, vem para frente. Senta aqui. Pode entrar na frente, mas deixa eu mais rápido. Senta aqui. E o Vitor não fala nada. Fala pra caramba. Isso, agora junta a gente sair na foto bonita. Eu vou ficar aqui no meio da embaixada, né? A foto bonita, hein? Ih, vai dar sua. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque eu falei na oração lá que eles já foram aprovados pelo Senhor. Eles agora vão estudando para crescer em conhecimento, e é muito importante crescer em conhecimento. Mas todos já foram aprovados pelo Senhor. O Senhor aprovou e chamou vocês para uma grande obra. E aí eu tenho que dar uma cutucada, né? Porque todo embaixador é o quê? É o quê? Mensageiro. Ele leva uma mensagem. Pegou a visão? Gostou, né? Mensageiro é gostado. Todo embaixador é mensageiro. Né? E toda mensageira é embaixador de Cristo. Amém? E levamos a mensagem de Cristo. Vamos orar? Fica de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus, agradecer por tudo que vivemos essa noite. Que esse possa ser um segundo de muitos e muitos anos. E que esses meninos que estão aqui hoje, sendo liderados, amanhã vão ser líderes. E que eles levem isso para a vida deles. Tá? Eu já falei para a igreja, eu estava falando aqui com um amigo, e se eles ficarem quietos, eu vou falar, quando fala que fico falando atrás do ouvido, aí que perde a linha de raciocínio.
E esse amigo, com 10 anos, ele me levou para a igreja, para a embaixada. E ele se mudou de Poli, foi para outro lugar, fiz de Poli. E hoje ele é pastor, ele está em Santa Catarina, isso? Em Santa Catarina, eu estou por aqui. E eu não fiquei na embaixada, mas eu amei muito aquilo, tudo que eu vivi na embaixada e guardei muito no meu coração. E eu falei para ele, como são as coisas de Deus, né? Hoje, eu, pastor, não imaginava isso na minha vida. Então, a embaixada é como meu nome, que é outra coisa que eu também não imaginava, e como Deus faz. E assim, o que o Marcos pregou, a maioria dos pastores batistas, dos missionários, homens de Deus, eles foram embaixadores. Os batistas, a maioria dos pastores missionários foram, não todos, mas a maioria foram embaixadores. Cresceram com esse amor pela obra. Que vocês possam crescer com esse amor. E aí daqui surgem pregadores da palavra, pastores, missionários, mas acima de tudo, homens comprometidos com a palavra da cruz. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus, Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido por teu nome. Te damos graças, Senhor, porque um dia, assim como o teu servo Paulo, tivemos um encontro com Cristo, Senhor. E, ó Pai, as escamas caíram dos nossos olhos, Senhor. Ó Pai querido, e deixamos de ser cegos espirituais e tivemos o nosso passaporte. Pai querido, um passaporte para a vida eterna, um passaporte de missionário, um passaporte de proclamador do teu evangelho, um passaporte, Senhor, de um homem separado para ti, Senhor. E graças te damos, porque agora somos embaixadores em Cristo, Senhor. E através de Cristo e por Cristo somos embaixadores. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Te agradeço, Senhor, pela liderança, Senhor, do Vitor, do Iago. Ó Pai, que tem feito com tanto amor e tanta dedicação na tua obra. Ó Pai querido, que o Senhor possa fortalecer a cada um deles, fortalecer esses meninos e aqueles que porventura não estão, ó Pai querido, ainda na mesma visão, no mesmo propósito, que as escamas dos seus olhos também possam cair, eles possam fazer parte desse grupo. E que esse grupo possa crescer cada vez mais ao ponto de não conseguirmos voltar. Pai, eu sei que muitos vão achar que essa oração é loucura, mas eu creio que esse pátio em breve estará lotado de adolescentes, Senhor. Pai querido, se preparando, sendo moldado, Senhor. E, ó Pai querido, tudo para a glória do teu nome. E para isso, eis bem que o teu servo, eis a direção dessa igreja, eis esses meninos estão se transformando em homens. E eu falei e falo em todo tempo que uma igreja precisa fazer discípulos, e estão sendo criados discípulos de vida, discípulos de água, mas tudo para a glória do teu nome, para ser servo de Jesus, para proclamar o teu evangelho. Meu Pai, que possamos estar fazendo discípulos em todo o tempo, discípulos, homens com propósito de servir, homens com propósito de levar a tua palavra, de levar o teu evangelho. Te oramos, Pai amado, agradecido por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Te oramos em nome de Jesus, teu Filho amado, que reina hoje e sempre. Amém. Antes de ele dar o grito aqui, a equipe de louvor agora sim vai estar vindo, faltou um versículo aqui que eu não vi aqui. É 2 Coríntios 5:20. Que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós nos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus, segundo as Coríntios 5:20. Até o versículo 25 que já está decorado. Amém. E uma vez embaixador? Seja embaixador do Rei! Aí ele falou assim: a U é a U, porque o pastor é legendário. Falei, né? Sou legendário. A U legendário 8850. Amém? Glória a Deus, vamos louvar. Você não. Você está não, embaixador. Você vai louvar o Senhor. Nada ficou. Nada ficou. Glória a Deus.
Aleluia. Vou continuar louvando? Vocês estão prontos para isso? Aleluia. Eita. Quem vai cantar no meio do coral? Vamos louvar, Senhor. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral. Lindo, lindo coral.